Sejam muito bem-vindos ao Além da Obra Cast. Eu sou o Diego, host desse canal, e vamos juntos nessa. Estamos hoje com um convidado que ele não é mais do que especial, ele não é especial, ele não é super especial. Ele é nada mais e nada menos do que o meu mentor, o meu amigo, meu melhor amigo, o meu pastor, meu conselheiro. Ele é tudo assim, parte fundamental da minha vida. Esse daí é o meu pai. Pai, seja bem-vindo, Haroldo Pérez. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado por ter aceitado o convite. Você sabe que de todos os convidados, você é o principal. Que vai... Isso aí. Maravilha, meu filho. Para mim também é um grande prazer, uma grande honra poder estar aqui participando desse momento, desse podcast e poder contribuir de alguma forma para todos aqueles que irão nos assistir, ver um pedaço da nossa história, né? Eu acredito que vai ser muito bom. É bom para mim também estar aqui. Uau. Pai, eu não quis fazer nenhum script hoje, porque eu sabia que ia ser algo muito mais fluido. Eu não conheço 100% da sua história, só aquilo que você me permitiu conhecer. E espero que tenha sido grandes coisas. Mas eu sei que a gente viveu coisas muito incríveis desde a minha infância. Então você foi um pai super presente que jogou bola comigo, soltou pipa, fez tudo. Tudo que um bom pai poderia fazer, me direcionou. E é por isso que eu estou aqui hoje, né? Até onde eu cheguei, eu sou muito grata a você. Mas eu não quero falar sobre mim, não quero falar sobre o que você me ajudou a alcançar. Mas eu queria que você transmitisse um pouco da sua história para o pessoal que vai assistir a gente. Então, eu queria que você começasse a contar um pouco ali da sua infância, enfim, um pouco sobre a sua vida, e a gente vai direcionando aí até chegar no Além da Obra. Maravilha. Então, a minha infância, na verdade, foi ali na região do Capão Redondo, né? Mais precisamente no Parque Independência, onde nós chegamos ali com 12 anos de idade, eu e minha família, né? Eu me lembro que anteriormente nós morávamos perto do Figueira Grande. E quando meu pai veio do Paraná, o meu pai ele construiu um barraquinho de madeira para nós. Talvez isso eu nunca te contei, essa parte aqui, mas hoje você vai ficar sabendo. Então, naquele barraquinho de madeira eu lembro até hoje, né? Que meu pai não deixava a gente soltar pipa, eu fazia aqueles pipinhas de papel. E o pai não deixava, ele chegava e ele brigava, né? E eu lembro que ali tinha uma igrejinha da Assembleia de Deus. Eu era muito pequenininho, mas eu lembro até hoje, nitidamente. E a minha irmã, Rafaela, nós íamos para a escola dominical daquela igrejinha, né? Então, nós tivemos uma infânciazinha ali no Figueira Grande, né? Riviera, não Riviera de São Lourenço, né? Riviera dos Pobres mesmo, né? Então, dali nós mudamos, o pai conseguiu comprar uma casa, porque a história do barraco era muito constrangedora. Porque quando começava a chover, eu começava a chorar, porque sempre destelhava o barraco. Nunca te contei isso daí. Eram quantos irmãos ali na época? Nós éramos ali naquele lugar, nós éramos em 4 irmãos, o pai e a mãe. E era eu, Clodoaldo, Rafaela, eu e Augusta, né? Numa ordem De idade. Isso, de idade. E eu queria ir para casa da avó quando eu via o céu enegrecer e tal. E a avó morava de aluguel em uma casa que tinha telha, aquelas telhas vermelhas, né? Aí começava a querer chover, eu falava, eu quero ir para casa da avó, porque eu me sentia seguro lá, porque tinha uma estrutura maior, e o barraquinho sempre sofria com as intempéries da natureza. Então eu tenho em mente sempre isso daí. Então quando nós chegamos ali no Parque Independência, já era uma casa tal, e a nossa infância foi desenvolvida ali, né? A avó veio morar conosco tal, e
naquele bairro, na verdade, eu estou até hoje. Lógico que nós estamos agora na avenida ali e construímos já uma outra história, mas a minha infância foi ali, a minha juventude foi ali, né? Eu me desenvolvi naquele lugar, conheci aquelas pessoas ali. O interessante de tudo isso que é o seguinte, independente da estrutura do lar, por mais precário que o lar seja, por menos cultura que tenha, eles querem ensinar coisa boa. O pai e a mãe, eles têm essa mentalidade de passar algo bom, né? Por mais que eles possam atuar errado, de uma forma errada, exagerada, eles não querem aquilo pro filho. Por exemplo, é muito comum você ver uma mãe, por exemplo, falar um palavrão, mas ela não quer que o filho dela fale o palavrão, né? Então, assim, você não aprende a usar droga em casa, você não aprende um mau costume, assim, sabe, terrorístico, sabe, aquele negócio em casa, não. Você vai aprender na rua. E na rua eu aprendi. Foi quando eu fui acometido de usar drogas, tal, e a juventude minha meio que se perdeu. Eu passei por esse sistema, foi muito ruim. Eu apanhei muito da vida. A vida me cobrou um alto preço ali, né, na minha juventude. Até que Deus mudou o meu caminho, né? Chegou a conversão na minha vida. Mas, independente de tudo isso, eu vivia ali, eu trabalhava ali naquela região, né? Comecei a trabalhar com marcenaria, ainda muito novo, muito novo. Deveria ter, assim, uns 10 anos eu vivia dentro da marcenaria, 12 anos de idade, eu vivia dentro da marcenaria, aprendendo ali, olhando, limpando alguma coisa. E aí, aos 14 anos, eu fui trabalhar nas casas pernambucanas como auxiliar de expedição. Aí tem uma história super incrível que eu queria que você contasse, mas segue aí, eu vou puxar ela. A da marmita. Ah, tá. Essa... Para vocês verem como que são essas coisas, né? A história da marmita ela é muito engraçada, porque hoje a vida ela tem assim uma outra facilidade. Antigamente era muito mais dificultoso você conquistar alguma coisa. Eu não sei se era o nosso patamar que era dificultoso. Eu acredito até que sim, né? A nossa família tinha dificuldade. Mas eu lembro que o meu pai ia trabalhar na Casas Pernambucanas e ali eu comecei a trabalhar junto. Eu fui para expedição, foi o primeiro registro que eu tive. Antigamente registravam-se as pessoas com 14 anos de idade. Você lembra o salário, assim, de carteira? Nossa, eu não lembro. Chegava, Tem mas aí, reais? Não, era muito pouco, não era nem real. Era real, não era. Era cruzeiros, E aí nós levávamos marmitas. E eu lembro que a minha mãe fazia um steak. Geralmente quanto tinha era um steak. Ou um ovo. Mas geralmente não tinha mistura para colocar. E lá no refeitório da Casas Pernambucana, ali da Capitão Tiago Luz, que é em Santo Amaro, tinha um refeitório lá e a mulher, ela vendia umas misturas. Uhum. E eu lembro até hoje que o pai, a gente fazia a marmita e chegava lá, o pai comprava uma mistura, colocava uma para ele e uma para mim, né? Então, o meu pai sempre, ele se doou, assim, de querer fazer algo para mim, para todos nós, além daquilo que ele podia, né? Ele não queria ver ninguém, assim, era uma tristeza muito grande no coração ver a gente passar necessidade. Mas ali estávamos nós, né? Com a nossa marmitinha, e lá tinha um lugar que você esquentava a marmita, né? Que era um marmiteiro com água, era aquele banho maria que o pessoal faz. Exatamente. Era muito grande, tinha marmita de todo mundo. E a minha do pai era iguais, né?
Então tava ali, era branquinha, transparente e tal. Aí beleza. Aí um dia eu fui lá, tá, olhei assim, 3 marmitas, eu falei, iguais. E alguém colocou uma marmita ali junto da nossa, né? Aí o pai pegou a dele e foi comer, tal. E eu peguei a outra e sentei do outro lado, tô comendo e tô comendo aqueles bolinhos, um tempero bem diferente, gostoso. Gostou? Aí eu olhei pra marmita do pai e falei, pai, a mãe não colocou esse bolinho porque o pai olhou e falou, rapaz, você pegou a marmita errada. Você pegou a marmita errada. Eu falei, nossa, peguei a marmita errada, eu já tinha mordido metade da mistura. Eu peguei, tampei e coloquei lá de volta. Mordido. Mordi. Inocência, assim, sabe? Não tinha, né? Essa desenvoltura de desenrolar as coisas. Mas eu lembro que eu tava lá no vestuário, que geralmente comia e descansava no vestuário. Daqui a pouco chegou aquela mulher, a mulher mais briguenta que tinha, a vendedora mais chata. A marmita era dela. Quem comeu minha marmita, né? Rogando pra tomara que ele deu uma diarreia, uma dor de barriga, e eu quietinho ali, como que. E o seu Luiz sabendo quem foi que comeu, coitado. Oh, meu Deus do céu, mas assim, essa história que a gente passa. Então, assim, a nossa infância foi assim, com muita dificuldade, mas com muito amor, com muito carinho. Nós fomos criados num lar onde que tinha muito amor, né? Eu tenho traços da minha mãe até hoje, né? São Paulo antigamente fazia muito frio e a mãe se levantava pela madrugada para cobrir a gente, que nós se descobrimos. Posso falar o que pode fazer? Pode falar, você sabe disso, porque eu fiz isso com você. Exatamente. Ele chegava toda noite, que fazia muito frio, e eu dormia, eu lembro que eu dormia com o Thiago ali no sofá-cama lá, né? Isso. E eu só sentia alguma coisa colocando o cobertor pra debaixo de mim. Então meu pai ele me empacotava todinho pra eu não ficar com frio. Então isso era um retrato aí do que ele trouxe de ensinamento da mãe, né? Da adoração. Exatamente, porque eu fazia isso, porque minha mãe fazia isso. E é muito tendencioso o filho herdar todos esses traços do pai. Eu faço isso, inclusive, hoje com a Ingrid. Não é nem minha esposa, né? Eu faço todo dia que eu saio pra trabalhar muito cedo, eu cubro ela. Então, quando eu casei, que nós viemos ter vocês, a Terezinha já não fazia essa parte. Hoje ela até faz, né? Bom, mas hoje até faz não, todo mundo cresceu tal, né? É uma outra coisa, outra história. Mas eu que levantava, sempre eu levantava preocupado para saber se vocês estavam descobertos. Aí depois eu fiquei sabendo que a minha avó fazia isso com a minha mãe. Então assim, vem desencadeando assim, aquilo, né? Então é assim, a nossa vida foi assim, né? Com erros e acertos para chegar até onde nós estamos hoje, né? Eu, na verdade, eu tenho um louvor que fala muito de mim, né? Que é do Reginaldo Domingues. Né? Ele, inclusive, já esteve na nossa igreja, né? Um abraço pro pastor Reginaldo Aziz, né? Ele é gago, mas o gago, quando canta, ele não caqueja, não. Mas tem um louvor dele que fala assim, ó, pra eu chegar aqui, passei por momentos difíceis na vida, como peregrino eu andei, como soldado eu lutei, no mar fiquei, como um barco à deriva. Pra eu chegar aqui, passei muitas noites ajoelhado, eu chorava no travesseiro sem parentes por perto, angustiado, muitas vezes vinha um medo, mas eu venci, porque Jesus é meu Senhor. Eu venci porque Ele é meu Salvador. Eu venci porque Ele é o meu amigo. Eu venci porque Ele sempre está comigo. Eu venci. Aí ele tem uma parte. Eu venci porque na guerra me adestrou.
Eu venci porque me fez um campeão. Eu venci porque ele me escolheu e me chamou. Eu venci porque ele me disse mesmo assim: meu servo, você é o vencedor. Então, antes de vir para cá, eu estava no meio do caminho e algo surgiu na minha mente. Uma grande palavra, como se fosse uma cereja, né? Que toda a história bonita, toda uma história de conquista, ela nasce dentro de uma grande revolta, né? Então, assim, isso é tremendo, isso é tremendo. O que eu vou falar aqui, na verdade, nós teríamos dias de podcast, né? E eu acredito que quem vai assistir isso daqui vai ser muito edificado, porque isso é uma história de vida muito enriquecedora, né? Eu li um livro e, a princípio, eu sou mestrado em teologia, né? Eu estudo teologia desde 98. Então, desde quando ali o início da minha conversão, eu comecei a estudar, porque eu tinha um desejo no meu coração, eu queria ser pastor. E eu sabia que para alguém ser um padre, ele deveria estudar muito. E para quem fosse pastor também deveria estudar muito. Então eu sempre estudei muito. E eu lendo o livro, não me lembro o escritor do livro, mas a história é a seguinte. Ele fala assim que em um grande lago estão dois barcos em rumos opostos. Em um grande lago estão dois barcos em rumos opostos. Um vai para o sul, o outro vai para o norte. O vento que direciona eles é um só, é o mesmo. Mas o que é que faz cada um ser direcionado para onde eles querem ser direcionados? É a forma que eles canalizam o vento. O leme, quem está na direção do leme. E isso nunca saiu da minha mente, porque o vento que destrói alguns Que constrói outro. é o que constrói outros. Fortezinho. O vento que joga uns para fora pode ser o mesmo vento que te dê força para você avançar. Né? E se você souber canalizar os problemas, as dificuldades da sua vida, então o seu problema, na verdade, não vai ser um problema, mas ele será uma oportunidade, ele será um solavanco para te jogar, para te empurrar para frente. Então, se teve uma coisa na minha vida que sempre me empurrou para frente, foram as críticas destrutivas. Não era nem construtivo. Não, Destrutiva. A crítica, na verdade, para ela ser construtiva, a pessoa precisa estar melhor que você. E dá uma solução plausível. Exatamente. Senão é mero inveja, sabe assim, é complicado isso daí. Não é para todo mundo que você pode dar ouvido. Né? Porque tem coisas que as pessoas falam sem ter base, sem, sabe? Não tem resultado. Não tem? Então guarda para você. Tem, não adianta, é perca de tempo. Então o que acontece? Sempre o que me deu força foi isso. É a pessoa olhar para mim e falar, você não é nada. Você não vai conseguir, você não vai chegar, você não tem essa capacidade. Então essas coisas me empurravam para frente. Por quê? Eu olhava para dentro e falava, poxa vida, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou lutar, eu vou vencer. E não dá vontade de falar assim, ó, eu vou provar para essa pessoa que fala que eu não vou conseguir, que eu consegui. Não, na verdade, assim, dá vontade, só que o trunfo é você não falar. É deixar que elas vejam, né? Que elas percebam. Entendeu? É como o Salmo de número 23, Davi fala isso. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Quando isso aconteceu? Foi exatamente quando Jessé entra na casa, Samuel entra na casa de Jessé para escolher, para ungir um rei. E quem é que vem? Os 7 irmãos dele. Entra Abinadab e Eliabe. Eliabe era o mais bonito, mais robusto. Quando
Samuel olha para ele e fala assim, certamente está perante mim. Deus olha e fala, calma, rapaz. Não atente para a aparência, para a formosura, nem para a estatura, porque eu já rejeitei esse aí. Eu conheço o que está no coração. Então foi passando. A pergunta é, acabaram-se os mancebos? Ou seja, eles não contavam com Davi que estava lá no pasto. Aí Jessé olha e fala, não, tem um ainda, tem um lá. Só que ele tá todo fedido, de cocô de ovelha. Não, manda, aí o profeta fala, manda ele chamar. Manda chamar porque nós não vamos sentar na mesa enquanto esse daí não chegar. Então, olha o trunfo, né? Isso é uma exegese, né? A exegese é o quê? É uma ferramenta da hermenêutica, né? A hermenêutica, ela interpreta, a exegese, ela está dentro da hermenêutica, porque a exegese é uma explicação, né? É uma exposição que você faz do texto, né? Exegese significa tirar de dentro para fora. Você pega o texto e explica ele. Então, existe uma exegese que esse Salmo 23 está sendo dado nesse exato momento, quando Davi está lá e o negócio está acontecendo dentro da casa do seu pai. E ele está lá, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça e meu cálice transborda. Nesse exato momento, quem chega? Um dos criados de Jessé, Davi, seu pai está mandando te chamar, o profeta está lá na sua casa. E vem Davi todo sujo. E quando ele chega lá, o profeta Samuel olha, Deus fala, pode ungir esse daí, pode ungir. Então assim, são essas coisas, né, Então, para mim, os problemas sempre me impulsionaram a ir para frente. Eu não tenho problema com problema. Eu vejo o problema como uma oportunidade. Aliás, eu quero que vocês peguem isso daqui. Pode falar direcionado. Né? Então vou direcionar. Eu quero que você pegue isso daqui, tá? Se você souber aproveitar o processo, a sua vitória vai ser insignificante. Deus não conduz o processo. Ele é muito mais valioso do que o resultado. É uma mera consequência. Não, quando você chega lá, não é que você está cansado, é que você já aprendeu coisas equivalentes ou superiores àquilo que você está buscando. Então, Deus nunca nos conduz ao resultado direto. Ele poderia, tá aqui, ó. Não, mas você não valorizaria, você não entenderia, não teria estrutura e nem base. Mas Deus, ele te conduz a processo, tá? Mas essa parte nós vamos chegar, estou falando de Deus e Deus aqui e tal, mas nós vamos chegar nessa parte de Deus. Por Ninguém falou que você é pastor, né? Não, então, mas deixa eu chegar lá. Tá bom. Não sei se nós vamos ter tempo para tudo isso. Talvez esse 3 horas. Talvez esse podcast seja placionado. Sim. Né? Porque parte 1, 2, 3, 4, 20. Isso é muito, muito bom isso daqui, porque nem no podcast da nossa igreja, né, eu ainda não contei isso aqui. Você está de primeira mão aqui, né? Mas é o seguinte, eu sempre trabalhei na marcenaria desde pequeno, certo? Depois do processo lá na Pernambucana? Depois da Pernambucana. Fui trabalhar um tempo como cobrador de ônibus, no tempo dos ônibus clandestinos. Meu pai era motorista, tal. Enfim. Você lembra que você falava pra mim que eu não sabia o que eu queria fazer? Que eu sempre mudava a rota? Você percebeu que isso é um reflexo das tentativas ali de vencer? Tipo, extraindo as coisas positivas. Por exemplo, você tentou de fazer de tudo para poder vencer. A melhor faculdade é a prática, não tem como, né? Se você, poucos irão se beneficiar daquilo que houve, né? Então, é complicado isso daí, né? A faculdade na prática ali, ela é mais intensa, né? Muitas das vezes é necessário você passar, você sangrar, você suar, você perder, tudo isso faz parte. Então, quando você sente isso na pele, sabe,
aí você acaba aprendendo mesmo, não tem o que fazer. Quando dói no bolso seu, né? Quando você é penalizado, não é verdade? Você passa ali, olha, aqui tá mostrando que é 50 por hora, você passa a 60, você toma uma multa. Então, quando vem aquela penalização, na outra vez que você for passar, você já não vai acelerar mais. Vou passar 40. Calma, passa 40 que é melhor, né? Então, a penalização das coisas, ela é educadora, né? Ela é educadora, né? Então, assim, eu fui para marcenaria após trabalhar de cobrador, tal. Foi muito pouco tempo isso daí, tá? Pernambucana, ser cobrador, e fui para marcenaria. E fiquei 9 anos trabalhando na marcenaria. E trabalhei, e eu tinha um grande problema, porque ali eu usava drogas, trabalhando, nunca deixei de trabalhar, e trabalhava com quem usava, né? Porque, inclusive, eu tenho um livro que eu não ainda editei, mas eu tenho É ele. oportunidade. Pré-venda aí. Pré-venda. Já vou lançar. Pré-venda. Já vou lançar aqui a capa dele, aqui, o tema dele, que é o seguinte: amizade errada, uma porta para o abismo. Porque é aquilo, você não aprende essas coisas em casa. Você vai aprender na esquina, na rua, né? Então, tudo tranquilo e tal. Só que eu tinha um problema com os donos da marcenaria, porque eles não gostavam de crente. E isso era muito nítido, né? Drogado, tudo bem. Drogado tudo bem, drogado tudo bem. Não sei se era medo, o que era, mas assim, tinha esse problema. E eu sei que os donos de repente podem até assistir, mas assim, nada, eles sabem que eu não estou mentindo, então eles não gostavam de crente mesmo, né? Não sei se hoje não continuam não gostando, mas para mim é diferente, tá? Diferente. Eu dei a volta por cima, né? E tenho. A aceitação pouco importa. Não, para mim tem coisas que não importam mais, né? Eu acho que você chega a um patamar da sua vida que você não. Não é nenhuma prepotência. Não. É que você já está tão calejado que não vai acrescentar uma vírgula na sua história. Mas assim, eu tenho muita comunhão com eles sabem disso. Mas assim, eu me converti. E quando eu me converti, eu comecei a ver problemas, porque a minha fé não era bem aceita. Ao ponto de chegar assim, em uma encruzilhada de, ou é o trabalho ou é a igreja. Bem assim, tipo, trucou. Ou E poxa vida, Jesus tinha me salvado. Jesus tinha me libertado. Eu já não fumava mais cigarro, bebia bebida alcoólica, já não usava mais droga, cocaína, maconha, né? E para mim eu queria conhecer quem era Jesus. E então eu falei, foi chegando num ponto que eu tive que sair da marcenaria. Eu saí e eles sabem disso. Eu trabalhei 9 anos, não recebi nada por esse 9 anos que trabalhei. E Deus sempre falava no meu coração assim, olha, não leve ninguém na justiça. Deus falava comigo. Porque senão tudo que eu te der depois, as pessoas vão falar que é proveniente corrente disso. Então, até um dia que eu cheguei e tranquilizei, falei, não, aqui eu não vou colocar na justiça porque eu não tenho essa pretensão e tal, né? E aí, fui indo, né? Comecei a trabalhar como marceneiro para um rapaz que foi um pesadelo na minha vida, mas eu aprendi muito, porque ele recebia e não me dava o dinheiro, né? Mas eu aprendi alguma coisa com ele, porque ele era olha o processo aí. um excelente vendedor. O camarada entrava dentro de um lugar sem nenhum centavo no bolso e já saía com o cheque. Ele tinha uma lábia assim de venda que era incrível. E eu aprendi a vender com ele, aprendi a me posicionar com ele, e eu aprendi muitas coisas com ele, né? Com esse rapaz. Somos gratos. Não vou nem citar o nome dele, porque assim, acho que não vale a pena dar ibope pra ele. Eu aprendi a vender contigo, você aprendeu com ele, somos gratos. Obrigado. Exatamente. Então, pelo menos alguma coisa de boa aprendi com esse camarada aí, eu acho que, né? Mas enfim, chegou num momento que eu adquiri a parte da marcenaria dele. Você comprou?
Fui forçado, porque ele devia tanto, não tinha como, Ô, louco, você recebia, não me dava. morte. Então, meio que, né, foi ficando ali para ele. Aí eu peguei, fiquei com a parte, e minha vida, na verdade, só decolou quando eu saí fora dessa sociedade que me afundava. Então, assim, é complicado isso daí, porque, assim, hoje eu entendo que o mundo espiritual, ele tem, assim, um poder muito grande, né, sobre coisas, né? Para mim, hoje se discerne muito espiritualmente. E é difícil você falar isso para quem não tem essa mesma experiência. Mas, enquanto eu estive com aquela pessoa na minha vida, eu passava fome, passava necessidade. Eu lembro que a minha mãe chegava para levar alimentos de sacolinha pra gente, eu falei, não, mãe, não. E eu não aceitava aquilo, porque eu me sentia muito humilhado com aquilo. Você já era vivo, pai? Isso aí? Eu já era nascido? Era nascido, você era criança, né? Tem uma parte da história do Diego também, que é o seguinte, quando o Diego nasceu, eu gostava muito de jogar bola. Gostava muito. Você vai falar? Não, eu tenho que falar, essa parte eu tenho que falar, vou até tomar, não é bom. Isso daqui é uma soda italiana, tá bom? Especial pra ele. Água com gás, com xarope de maçã. Isso aí. Então eu gostava muito de futebol, né? Não, tá ótimo. E eu pedi um filho homem para ser um jogador de futebol. E aí, Terezinha engravidou. A Terezinha engravidou. Aliás, né? É bom eu estar aqui, né? A Terezinha, né? A mãe do Diego, a minha esposa, né? Mulher braba, né? Isso aí é uma... ela não é pernambucana, não. Ela paraibana, né? Filha de paraibana com sergipano. Ali é um cruzamento terrível. Nós temos 4 filhos, né? Diego, Tiago, Felipe e Rebeca, né? Inclusive o Felipe está aqui conosco aqui, ele é Aí, Felipe. o nosso cameraman aí, né? O cameraman do Diego, né? Mas ele já passou pela marcenaria também. Aprendeu. Lá na marcenaria todos tiveram que passar pela marcenaria. Todos vieram do macarrão. Todos. Você lembra disso? Lembro. Então o que acontece? Nós ali passamos muita dificuldade, né, no início. O Diego nasceu, e quando você nasceu, Diego, foi detectado que você nasceu com problemas congênitos. Mas olha só que coisa, eu lembro até hoje, eu orava a Deus para vir um filho homem. E Deus me deu um filho, mas para ser um jogador de futebol. Porque eu amava futebol. No entanto, que o nome do Diego é por causa do Diego Maradona, pessoal. É isso mesmo. Diego Maradona, eu era fã do Diego Maradona, né? E aí o que acontece? Veio, porém o Diego nasceu com os pés tortos, né? Muita gente não conhece a sua história, vai conhecer agora através, né? E ali foi, para nós, nossa, foi assim, pegou um baque muito grande. E eu lembro até hoje que orando, à noite eu olhei assim para o céu e falei, Senhor, pedi um filho para ser um jogador de futebol, e o Senhor me deu um filho homem. Só que com isso Deus me deu a prova. Como que um jogador jogaria com os pés tortos? O principal veio com um problema, né? E foi em onde que... A única ferramenta. A única ferramenta de jogador. Então, e foi ali em onde que surgiu a Terezinha na história. A Terezinha sempre... ela sempre teve esse jeito impetuoso dela, mas uma mãe exemplar. Uma mãe que... não media esforços, nunca mediu esforços para os filhos, para nada, né? É uma mulher que, se eu sujar essa roupa hoje, aqui, você pode ir lá daqui 1 dia, 2 dias, ela tá limpa e passada no meu armário. Impecável. Impecável, com cheiro de comfort, tudo muito limpo, tudo muito bem cuidado, né? E a Terezinha correu atrás, surgiu uma oportunidade no Albert Einstein. Você foi cuidado no Albert Einstein, né? Até hoje nós temos amizade com o Dr. Maurício. Dr. Maurício, nossa, um dia eu fui trabalhar, executar um trabalho,
E era um apartamento do Dr. Maurício. O Dr. Maurício, eu falei, e foi muito legal aquilo. Mas assim, essa foi a história até chegar aonde... Acho que tá meio gelado esse... Boa, boa. Vai editar essa tosse ou como ver? Não, é na Inter. Então tá bom. Então tá. O que que acontece? Deus abençoou essa porta. Diego fez várias sessões, né? De várias sessões de cirurgia para consertar gesso e vinha botinha ortopédica, um monte de coisas, né? Não, tá bom. Aí o que que acontece? Acertou o pé, ficou as cicatrizes, né? Só que o Diego, ele cresceu com muita habilidade para ser um jogador, né? Só que naquela noite que eu orei a Deus, foi a primeira vez que Deus falou comigo. Eu lembro até hoje. E Deus falou no meu coração. Deus falou assim, ó: quão formosos são os pés daquele que anuncia boas novas. Né? Então Deus tinha um propósito além, como Deus sempre tem. Que fique registrado aí, hein? Vocês me vêm pregando, motivo. Exatamente. Então, Deus sempre tem um propósito além do nosso, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele é presciente, ele conhece o futuro, né? Então, o que que acontece? A nossa vida foi gerada assim. A gente foi indo, né? Eu consegui me livrar daquela sociedade. E quando eu me livrei daquele camarada na minha vida, e eu tinha muita dificuldade de falar assim, vamos desfazer a sociedade, porque eu tinha muita amizade com ele. Mas eu comecei a orar a Deus pedindo uma situação. E Deus deu uma situação, a gente separou. Então, minha vida não foi crescendo assim, gradual, não. Foi exponencial. Não. Quando saí fora, no outro, vou querer um foguete pra cima, sabe? E Deus começou a me abençoar, né? Deus me contemplou. Aí nós morávamos todo mundo em uma casinha muito pequenininha, né? Muito apertadinha, era um cômodozinho ali, né? Às vezes hoje as pessoas veem, aquela casona tal, né? O carro tal, mas não sabe, né? A sua mãe, ela empurrou muito carro velho, meu. Nossa. O prêmio. Nossa. Quantas das vezes eu fui para a obra sem o dinheiro do combustível para voltar? Eu ia assim meio que na fé. E era aqueles, né? Pega um servicinho aqui, ou pega para receber depois. Eu não tinha condições de tocar a obra, né? Nossa, e fazia, né? Fui muitas das vezes para a obra e não tinha nem dinheiro para comer, porque, entendeu? Hoje... Ou era gasolina. Ou era gasolina ou era o almoço, né? Muitas das vezes eu voltei da obra, a gasolina acabava e eu chegava num posto e falava pro homem assim, vou deixar tico-tico aí, você põe uns 2 litros pra mim. Então, para eu chegar aqui, as pessoas não fazem ideia assim da nossa vida, né? Acho que você chegou de paraquedas e caiu, tá tudo bem. Ou cheguei, Brasil. Resultado, né? Não entende o processo. Ele pediu risada, então... Do nada, cheguei, Brasil. Cheguei, Brasil, né? Cheguei. Mas não é assim, não. Não é assim, não. Eu sofri muito, né? Tinha um prêmiozinho, nossa, aquilo não era um prêmio, aquele carro Fiat prêmio, vocês devem conhecer. Aquilo não era um prêmio, tem nome de prêmio, mas poderia ser substituído por maldição. Maldição. Meu Deus, quantas vezes eu ia para a obra, o carro morria. E aquele trânsito. Era álcool aquele... Era álcool, era manhã então não funcionava. Era um prêmio argentino, um motor argentino. Nossa, desmontava aquele motor todinho, eu mesmo. Enfim.
todo esse processo, e você passa esse processo, na verdade, no meio dele você não está entendendo, você quer se livrar dele, mas Deus, naquele meio, está te ensinando, te estruturando. O apóstolo Paulo, entendendo de tudo isso, ele escreve aos Romanos no capítulo 8 a seguinte palavra: sabemos, porém, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo um propósito divino. Então, nós não estamos aleatoriamente na vida, tudo tem um propósito, tem um porquê. Tem um porquê eu estou falando aqui, entendeu? Com certeza, talvez essas pessoas que irão nos ouvir agora irão se identificar muito, né? Porque é meio que é isso mesmo, sabe? Você vai passar. E tá tudo bem. Não, aproveita, sabe? Não tem hoje, aproveita porque não tem. Ah, mas eu tenho que ir debaixo de chuva. Vai debaixo de chuva, porque você vai dar risada um dia, você vai sentar e você vai dar risada. Poxa vida, lembra daquela chuva que eu tomei? Por exemplo, eu tenho um grande amigo, você sabe disso, que o Lorival, né? Ele Abraço aí, Lorival. Vai assistir, tá? O Lorival é militar e ele é da reserva, né? Um abraço aí, Lorival, né? Um dos meus melhores amigos, né? E eu sempre aprendi muito com o Lorival. O Lorival falava algumas coisas que, a princípio, tem coisas que as pessoas que têm um conhecimento, uma experiência de vida mais fala, e você até rejeita um pouco, mas depois, com o tempo, você observa e fala, poxa vida, realmente Tem razão. tem razão. E o Lorival falava sempre disso. Teve uma vez que nós fomos pescar e eu peguei um peixe que tinha um ferrão. E o peixe balançou e entrou na palma da minha mão e saiu pelo outro lado. Nossa, mas doía demais. Eu acho que eu tava esse dia. Então, eu não lembro. Eu gostava num bar. Então, mas entrou e saiu. E beleza, e eu fui pro médico, acabou a pesca e nós fomos pro médico, chegou lá, né, no hospital tava lotado, o Lorival deu umas carteiradas lá e fomos atendidos, e muito bem atendidos, e saí com a mão enfaixada, aquele negócio todo, aquele processo, e no meio do caminho o Lorival falou, você levou a melhor parte da pesca. Se você tá sabe, o camarada falou isso num patamar grande, eu não entendi, eu falei, Essa me zoa. cara folgado, fala, né? Mas a mente dele estava aqui, a minha estava aqui. E aí ele falou assim, você é o único que vai ter história para contar dessa pesca. Ninguém lembra nada daquela pesca, a não ser a ferroada. Aí eu falo, entrou aqui, saiu aqui, doía, e façou a mão, não conseguia dirigir o carro. Então, entende? O processo é isso, processo. O processo ele é valiosíssimo. Processo é valiosíssimo. Então, se você está passando uma grande necessidade, uma privação, preste atenção. Né? Ah, mas eu não tenho mistura, eu tenho ovo. Como aquele ovo, dando risada. Um dia você vai dar muita risada. Fala, poxa vida, só tinha ovo. Você vai sentar, você vai triunfar, sabe? Você vai poder falar para as pessoas, né? Então é assim, a vida é assim, né? Ninguém chega do nada. Você pode acompanhar as histórias desses grandes homens que fizeram histórias e estão fazendo. Se você vê a base deles lá, é puro sofrimento, né? Parece que aqueles que sofrem mais é o que mais tem combustível para poder alcançar. Sim. É fato isso daí. É fato, né? Me lembro uma história da pedra de um homem que morava perto de um penhasco. E naquele barraquinho dele, bem ao lado, tinha uma grande pedra. E sempre ele ouvia aquela voz dizendo assim, empurra a pedra. E ele ia lá empurrar uma pedra. E no outro dia ele empurra a pedra. E aquilo se repetiu por muito tempo, até que um dia ele falou, Deus, o Senhor mandou empurrar essa pedra nunca rolou, nunca saiu do lugar. Eu não vou empurrar mais essa pedra. E então ele ouviu a voz dizendo assim, eu nunca disse que a pedra sairia do lugar.
mas olha para os seus braços como você está forte, olha para as suas pernas, essa força que você exercia empurrando te fez mais forte. Então é assim, essas coisas nos fortalecem, isso é muito legal, o processo da vida, sabe? Dificuldade, né? As tempestades da vida sempre nos ensinam alguma coisa. Sempre nos ensinam. Ela vai passar e ela vai deixar um grande ensinamento. Exatamente. Então, o que que acontece? Eu não sei quanto tempo que nós estamos aí, né? Mas, né? Nós temos bastante tempo ainda, tá? Que eu tenho aqui, tenho mais muito tempo para falar. Mas nós fomos tocando, a marcenaria foi Fez a sociedade, começou a alavancar. Começamos a angariar clientes, sabe? Fazer a carteira de clientes, muito legal, né? Poxa vida, todo dia você vai aprendendo, não adianta ninguém falar assim, eu domino isso, não, você vai ver que você não domina. Né? Eu aprendi uma coisa, por mais bom, né? E eu aprendi isso com o filho pródigo, porque Jesus, ele chega em Jesus e fala, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, bom? Por que me chamas de bom? Bom é Deus. Aí Jesus olha para ele e fala assim, tem observado os mandamentos? Aí pronto, entrega para ele. E ele fala, sim, desde a minha infância eu guardo os mandamentos, eu dou esmola, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. E ele colocou o currículo dele ali diante de Jesus. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, ainda te falta uma coisa. Então eu aprendo que é o seguinte, por mais bom que você sempre se ache de fazer as coisas, sempre te faltará uma coisa. Sempre te faltará uma coisa. Esse podcast aqui vai ter uns 500 cortes, hein, Felipe? Não, tem muita coisa. Isso aqui é tudo palavra-chave para o povo desenvolver. Entendeu? Então, assim, sempre te faltará uma coisa. E nós vamos aprendendo a cada dia. Fomos agariando os clientes, formando a carteira, né? E chegamos a um ponto que nós não íamos mais atrás do cliente. Hoje isso que eu ia te perguntar. Hoje a sua marcenaria, a sua empresa, ela é só de indicação. Você faz marketing na internet para conseguir cliente? Eu não faço nada disso. Nós temos uma Qual página. é o nome da marcenaria? Pérez Marcenaria, né? Nós temos, na verdade, nós temos o nosso endereço aí no Instagram, né? Se você quiser passear na nossa página, embora seja pouco movimentada, né? Mas é @Pérez Marcenaria _oficial. Exato. Então, dá um... Foi na época ainda que eu tava na marcenaria. nós vamos chegar lá. Mas aí a marcenaria foi tomando forma, né? Foi crescendo, fomos trabalhando, aprendendo sempre, porque poucas vezes nessa vida você ensina, mas todo dia você aprende. Todo dia você aprende. Nós temos que ter sempre em mente isso. Uma das coisas muito importantes para você aprender é ter espaço para aprender. Só pode aprender alguma coisa quem tem espaço. Quem não tem espaço de aprender, ele nunca vai aprender nada, ele já sabe tudo, ele recusa. Ele acha que sabe. Né? Eu aprendi uma coisa que você nunca deve discutir com um idiota. Você não queria ganhar dele. O idiota, ele tem razão em tudo. Entendeu? Então não adianta, né? Na verdade, o idiota, ele tem um problema para cada solução. Então são coisas... E a humildade irá te colocar sempre num ponto favorável. As pessoas gostam de pessoas humildes. Entendeu? Às vezes nós somos enxertados assim, de tantas prepotências, arrogância, e isso aí é ruim. A Bíblia também fala disso. A Bíblia fala que a honra, ela precede a humildade. Minto, a humildade precede a honra. Isso, a humildade precede a honra, ou seja, a humildade está indo na frente, a honra está vindo atrás. Aqui. É sempre assim.
contraposto da soberba, da arrogância. A Bíblia diz que a ruína precede a soberba. Então, se a soberba tem aqui, a ruína tem ainda atrás. Nunca vi ninguém soberbo, sabe, se sobressair. Ele pode triunfar por um curto espaço de tempo, mas certamente a ruína o alcançará. Então, quando você é uma pessoa humilde, sabe, uma pessoa... eu não estou falando, nós nunca devemos confundir humildade com relaxo, com falta de posicionamento. Não. A humildade, ela é além disso daí, né? A humildade, na verdade, é uma capacidade que a pessoa tem de entender pessoas, de ouvir, sabe? Por exemplo, as pessoas que mais sabem são aquelas que mais ouvem. A pessoa que mais sabe falar, ela fala menos, né? Então, a pessoa humilde, ela ouve. É resiliente. Exatamente, ela é resiliente, né? E eu acho que isso é um dos pontos que mais faltam nas pessoas hoje, é a resiliência. Essa capacidade de dar a volta por cima nas coisas, sabe? Eu acho que as pessoas têm muito problema com isso daí. Elas não voltam atrás, elas não, sabe? Elas não se reconstroem novamente, elas se enclausuram naquele problema, sabe? E não sai dali. E é aquilo ali. Exatamente. Se você não tiver a humildade de dar a volta, a resiliência também, ela está de mão dada com a vontade, né? Você precisa ter vontade, sabe? Eu quero, né? Aliás, Deus nunca vai fazer nada na sua vida se você não quiser. Você tem que querer. É sempre permissivo. Exatamente, você tem que querer. Deus, ele não interfere no livre-arbítrio do homem. Você tem que querer. Ele te dá oportunidades para você, mas exatamente, você tem que querer, né? Então, assim, a nossa vida, ela foi sendo tomada, o Diego foi crescendo, você foi crescendo, foi tomando forma. Já está na hora de colocar o Diego para trabalhar na marcenaria. Precisa começar a me dar um pouco de lucro. Muito prejuízo, né? Mas embora o Diego ele sempre foi muito tranquilo, né? Então, eu tenho fotos ali, sua e do Thiago, ainda muito, né? Poderia ter essas fotos aqui, né? Dá pra lançar aí, Felipe? Nós temos ela aí? Ele vai lançar no ao vivo. Então tá bom. E o que acontece? O Diego estava ali, sempre trabalhando e vendo, e essa é uma parte da sua história, né? Porque é um sentimento seu que te envolveu, né? Você vendo, porque não é porque você conquistou, chegou, a vida ela tem muitos degraus, né? Sabe, eu acho que você vai chegar lá no topo, depende muito de onde você quer chegar, né? Depende muito. Uns têm uma pirâmide. Qual que é o topo, né? Topo é isso aqui? Exatamente. E você já veio na versão 2.0 minha, que eu quero mais. Eu quero ir além, né? E sempre teve aquela história de você me ajudar, se esforçando na marcenaria, indo além, muitas das vezes, do combinado, e chegava em casa você estudar. Aí entra a sua parte, né, de fazer as coisas. Não sei se é só eu que falo aqui. Não, pode ir só você. Eu não sou do bloco agora. Mas você falando um pouco sobre querer mais, isso daí foi uma semente que você plantou, né? Eu lembrava muito do que o senhor falava pra mim. Na verdade, eu comecei na marcenaria, mas eu sempre quis experimentar outras coisas. E sempre numa sabedoria muito grande, não sei se você vai, com certeza você vai lembrar, mas eu testei muitas coisas e o senhor me permitia testar. Então eu fiz curso de informática lá em Santo Amaro, ia sozinho com os colegas, né? Às vezes fui trabalhar de auxiliar de cobrança, fiquei, sei lá, 6 meses, depois voltei pra marcenaria porque não dá hábito, eu acordava 5 horas da manhã, mas era coisas que dentro
das estratégias que você me fez crescer, você ia, tipo, soltando a corda e ia sempre direcionando. E aí foi o momento que eu decidi, foi, poxa, eu acho que eu vim do macarrão, eu tenho que ir pro macarrão. E aí foi o período que eu mais fiquei na marcenaria, foi quando eu comecei a aprender. Essa história do macarrão, na verdade, ela vem Meio daquele- pessoal, né? daquele filme, do filme Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, né? Porque o Diego ele queria era ser Lutador, lutador de jogador de futebol. jogador de futebol. E eu sempre tive assim comigo, assim, sabe? Eu via meu pai ele atirava para todos os lados, e não acertava ninguém. E eu percebi também na minha vida que a vitória vem de uma insistência, Constância. uma constância. Então você está hoje aqui, o mercado ele é muito volátil. Sim. Então o que acontece? Só que hoje você está aqui, né? Aí de repente você pensa que não pode piorar e ele dá uma queda de novo. Só que de repente, quando você menos espera, ele já está aqui. E você tem que aproveitar esses momentos. Aproveitar a onda e surfar essa onda. Exatamente. Então, se você, muitas das vezes, o nosso maior problema, e olha, vocês vão pegar isso aí, Pega mais um código aí, vai. Pega mais é que você sempre quer sair fora quando você está embaixo. E embaixo não é o momento, porque você sai ali quebrado, você sai sem história, você sai apagado, né? Você tem que aprender a sair por cima. Você tem que aprender a encerrar ciclos quando está tudo bem. Excelência. Quando está tudo bem. Eu aprendi isso daí de um grande pastor, o pastor José Miguel. Ele sempre falava assim, ó, quando está tudo bem, aí é o momento de trocar, é o momento de sair. Deu resultado, chegou. Você sempre vai ser lembrado. Você sabe. Falou, olha, aquela pessoa passou por aqui, ó. Agora se você sai por baixo, isso daqui era uma trevas, aquilo ali é... A empresa, quando você vende, é assim também. Por exemplo, Flávio Augusto, né, o dono da WhatsApp, ele só vendeu a empresa quando estava no melhor momento. E aí os empresários da época perguntavam, mas por que você vendeu no melhor momento? Porque ela estava no melhor momento. Exatamente. Você que escolhe como é que você quer ser lembrado, né? Como O fracassado. o fracassado, então você que escolhe, né? Você que escolhe. E a vida é assim. Essas coisas é muito simples. É muito simples, tá? Não tem nada de mágico, né? Você precisa somente ser sensível, ter espaço de aprender, ouvir história, ouvir pessoas, né? E o senhor estava até fazendo um misto um pouco agora com o seu legado pastoral, né? Que é um camarada muito culto e inteligente, não preciso nem falar, todo mundo já vai perceber na altura desse campeonato aqui. Tem muita coisa para extrair dessa conversa. Mas como era a vida de... Porque hoje tem muitas pessoas que têm referência do pastorado como uma oportunidade de ganhar dinheiro. E eu tenho eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Não hoje, né? Porque eu já saí de casa, mas eu tinha um exemplo dentro de casa de um exímio pastor que trabalhava muito porque precisava ter esse equilíbrio entre a vida espiritual, liderando centenas de pessoas, e a vida empresarial para poder dar um sustento, para poder dar aquela bicicleta vermelha que o senhor me deu quando era novo, para poder dar a bicicletinha preta pro Tiago ali. Então, como que foi para você lidar com isso, né? Porque é muita demanda para um jovem pastor. Você foi pastor com 21? 24 anos. 24 anos eu fui chamado para o pastoreio. Eu estou com 47, eu vou fazer 48. Então tem 24 anos aproximadamente que eu pastorei. Ou seja, metade da minha vida eu fui pastor. Né? Sou pastor, metade da minha vida eu sou pastor. Mas assim, isso é muito relativo. Essa questão de visão, como você toca a igreja.
Se houvesse uma só visão, haveria uma só denominação. Haveria só uma música, uma só cor, um só modelo. Mas essa diversidade de coisas que nós temos hoje em todos os segmentos é derivado da visão, como você enxerga as coisas, como que você vê as coisas, né? Por exemplo, possa ser que muitos que estão nos ouvindo agora julguem muito superficial, sabe? Ah, tá, mas para outros será muito construtivo. Total. Exatamente. Então nós vamos pegar essa massa que está sendo positiva, certo? Mas a igreja, eu gostei muito do ponto de vista bíblico. Por exemplo, o apóstolo Paulo, para mim, um dos maiores exemplos. Ele trabalhava na igreja, mas ele fabricava tendas, né? Era duas funções. Exatamente. É muito fácil, eu acho que é sempre uma pessoa falar, vou me jogar totalmente na igreja se ela não tem uma empresa, ou se ela não tem uma faculdade, ou se ela não tem um outro recurso. E aí Então, deposita a fé dela toda na fé mesmo, né? Porque... exatamente, ela não tem, na Não verdade, tem ela não escolha, tem né? escolha. É, Ele está se agarrando a fios, né? perigoso. Então, mas eu sempre trabalhei. Então, não é que eu não tenha fé de largar tudo. Eu acho que tudo tem um momento, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar. Sempre gostei muito de trabalhar. Hoje, ainda eu não tenho fé para viver da fé. Viver pela fé, eu vivo e todos nós vivemos pela fé. Mas da fé, de recursos na igreja, eu ainda não tenho essa fé. Um dia eu vou chegar lá, Vai. porque eu tenho uma visão acerca do evangelho. Eu acredito que alguém que viva do evangelho, ele não tem que ter tantas regalias assim. Eu acho que tudo bem, que muda, você é avisado, tal, mas isso daí já, né? É um outro patamar, mas o meu hoje não. Eu prefiro trabalhar. Eu gosto de trabalhar, né? Jesus trabalhava muito, né? E então o que acontece? Hoje a igreja ela cresceu também, se fosse ver, eu não teria tempo para fazer outra coisa, porque a igreja cresceu muito, né? Eu amo ser pastor da igreja, eu gosto muito de me doar, gostaria de fazer muito mais. Cita a igreja, dizendo qual que é a igreja. Ah, tá. Nós somos ali da Assembleia de Deus, Ministério Adorarte, né? Nós temos, qual que é o nosso Instagram, Felipe? Pode falar Yatma, _ Adorarte. É @Iadma e Underline. Iadma IAM IADMA. IADMA Line Adorarte. Adorar-te. Adorarte, né? Segue lá, galera. Isso. Então, hoje nós estamos avançando, e tem sido muito bom, né? Tem sido muito bom. Eu acredito que a igreja vai crescer muito. Inclusive um pouco do que você aplicou assim na sua vida empresarial, como gestor de empresa, sair do absoluto zero e chegar onde você chegou, são estratégias que você foi aplicando na igreja também. Porque eu lembro dos primeiros cultos que era culto no lar. Exatamente. E hoje está numa dimensão que é a maior igreja do bairro, não tem... Exatamente. No nosso bairro ali é a maior igreja que nós... Regional, assim, a região ali. Exatamente. Muito grande. Mas, na verdade, toda essa capacitação, que veio sobre mim, na verdade, foi uma questão de fé. Eu, na minha opinião, tá? Talvez vocês discordem disso, não tem problema. Você tem liberdade para crer ou não crer, não tem problema. Isso daí é questão de fé. Mas eu sinto que eu me tornei muito mais inteligente quando eu aceitei a Jesus. Por quê? Porque o Espírito de Deus começou a habitar dentro de mim e eu dei liberdade a Ele para me direcionar. E então eu tive sucesso em muitas áreas, depois que eu aceitei a Jesus. Então minha mente abriu assim para ler,
né? Gosto de ler muito, né? Gosto de ler muito, né? Nós temos ali, tem um escritório, uma biblioteca em casa, muito legal. Eu sempre me deparo lendo ali. O Diego também gosta de ler, porque eu acho que ele pegou isso da gente, né? De mim. Eu gosto de Tem alguns livros, alguns. então, mas eu gosto de ler muitos livros. Na verdade, a questão de você falar bem, fluentemente, conjecturar, tudo isso daí vem de leitura. Pessoas que têm dificuldade para falar são pessoas que não leem leem pouco, não têm conhecimento de palavras, têm dificuldade para conectar, junçar palavras, né? E então, você quer falar fluentemente? Leia muito. Leia. Agora tem que ler livros bons, coisas boas, não é verdade? Coisas boas. E, pai, eu queria tirar um pouco você da zona de conforto e, além da obra, a gente poder conversar um pouco sobre alguns problemas de obra, né? Eu lembro de alguns, eu posso até te ajudar para você pensar, mas você pode falar outros. Mas eu lembro de alguns exemplos que você deu, que sempre era pontos focais para alavancar você na marcenaria. Então, aquele rapaz que falou que o seu serviço era médio, que o cliente não tinha gostado ali, bem muito antes, não recente isso aí, antes, que aí você conseguiu alavancar muito mais também. Queria que você contasse para o público problemas de obra mesmo, que você vivenciou dentro da obra e como você se saiu. Tá. Então, a obra, na verdade, ela sempre teve problemas, né? Obra, problema. Significado de obra, problema. Tem que resolver. Né? Porque obra não tem nada, não tem um formato, nada é igual a nada. Cada obra é uma obra, são coisas personalizadas, né? E cada obra, então, você vai ter uma surpresa, não tem o que fazer, né? Só que se você está bem preparado para receber essa surpresa, né? Eu acho que uma solução de um problema te prepara para outro problema. Exato. Né? E é assim que você faz. A vida é assim. A vida é assim, né? Hoje nós somos mais fortes do que ontem. E amanhã nós seremos mais fortes do que hoje. Porque é gradual isso daí. Se você estiver desaprendendo, tem alguma coisa que está errado aí. Exatamente. Você não pode regredir. Né? Você tem que ser resiliente. Você tem que dar a volta por cima. Então o que acontece? Como eu disse no início, sempre críticas assim, querendo inferiorizar, isso sempre me empurrou para frente, para aprender, para melhorar, né? Aparentemente, quando vem isso, te abate um pouco, é normal. Nem sempre você está com a fortaleza indestrutiva. Não, tem hora que o negócio vem, a pancada te pega e você não estava esperando aquilo, sabe? Nem se ninguém sabe, 100% sempre pronto, não. Né? Mas aí vem a resiliência, você dá uma volta por cima, tá? Agora, teve várias situações de eu estar ali e você vai aprendendo. Poxa vida, eu não dominava aquela área, né? E nós temos um grande problema, muitas das vezes, de querer enfrentar a obra sem dominar determinada situação. Querer fazer, ser solícito. Ser solícito, então. E isso é complicado, mas é o que te faz crescer, a vontade, né? Ninguém nasce sabendo. Uma coisa que você tem que saber que é o seguinte, quando você chegar lá, vai existir uma outra bandeira lá enfincada. Então, você acha isso nada se inventa e tudo se copia. A não ser que você estoure aí no extraordinário e seja um gênio. Mas tudo bem, isso acontece, tá? Mas geralmente você copia, geralmente você aprende, alguém passou por ali e é legal você
É menos dolorido, né? É, e quando você quer tirar meio que na raça, você se machuca um pouco, né? Você ouve coisas desagradáveis, tal, tal, tal. O que você pode fazer é aprimorar aquilo que você está vindo a você, dar uma melhorada, né? E eu já ouvi coisas terríveis, né? Inclusive, se eu fosse dar ouvidos a eu não seria ninguém, né? O que mais vai ter, né, nessa vida, para quem quer vencer, para quem é um vencedor, um campeão, o que mais vai ter são pessoas para te jogar para baixo, para trás, sabe, né, te menosprezar, afundar, te inferiorizar. Ninguém taca pedra em cachorro morto, você tem que saber disso, entendeu? Então eu sempre avancei, né? Inclusive hoje eu estive aqui depois da Inajá lá tem um bairro ali, acho que é Cachoeirinha, Ah, né? feirinha assim. Vila Nova, cara. Nós fomos lá, nós adquirimos um caminhão novo para a empresa, Olha só. né? O meu filho Tiago, ele levou o caminhão, nós vamos adesivar o caminhão, vai ficar um negócio, né? O Thiago, Fala, Thiago. Tiagão aí é 10 também, Pedra 90. vai ser o futuro dono da marcenaria, tá sendo lapidado, né? Nós temos que entender que toda pedra valiosíssima, ela vem bruta. Ela vem bruta, precisa lapidar. E a lapidação, são ferramentas específicas, demora um pouco, mas quando termina o trabalho, fica o valor daquela pedra, nossa, se excede, né? Então, assim, nós estamos indo, né? E graças a Deus, com bastante trabalhos, né? Sempre há espaço para novos trabalhos, né? Mas nós estamos galgando aí, né? Talvez sejam passos curtos, mas são firmes. E constante. E constante, não para, né? Legal. E pai, eu queria que, quase chegando ao fim já, toda essa gama de informação, que com certeza vai edificar, seja a pessoa jovem, adulto, empreendedor, que seja, vai te ouvir. Eu queria que você deixasse uma mensagem para, pode ser até para marceneiros que estão começando ou microempreendedores, pessoas que querem começar no ramo da construção, uma mensagem motivadora para a galera. Bom, nós sabemos que o ramo da construção no nosso país é um dos carros-chefe. O mercado, ele, por exemplo, ele sempre dá uma oscilação, isso é fato. A palavra é: nunca desista desse algo que está no seu coração, tá? Um pastor, muito amigo, ele está muito debilitado na sua saúde, está com o pastor Fausto. Ele falou algo para mim que nunca saiu da minha mente, né? Vocês vão observar que eu sou uma pessoa que eu guardo. É bem ativo. Ele falou a seguinte coisa: nada resiste ao trabalho. A galera acha que essa frase é do Joel J, mas Pastor Fausto falou muito antes dele, viu? Pode ter certeza. Nada resiste ao trabalho. Quem trabalha, galga. Quem trabalha, faz acontecer. Quando há um trabalho, há um esforço, há uma demanda, as coisas acontecem. Então, se talvez você que está começando agora não está evoluindo da forma que você imaginou, da forma que você esperou, não se entristeça. Empenha, coloque mais força. Vai chegar um momento que você vai ter que colocar um motor adicional aí. Você vai ter que dar uma força extra. E é assim, tá? Não pare. Isso vai florescer. Depende unicamente, exclusivamente de você e de Deus. Mais de ninguém. Tá bom? Isso aí. Não espere nada dos outros. Espere pouca coisa de você e tudo de Deus.
Não fique ancorado em pessoas, esperando, porque você tem que estar também sempre pronto para ser decepcionado pelas pessoas que você jamais esperou na sua vida. Então não espere muito de pessoas. Espere pouco de você e tudo de Deus. E aí você terá sucesso, você não vai se desanimar com decepções, né? Tudo isso faz parte da vida, tá? Mas nada resiste ao trabalho. Vá em frente, as coisas vão acontecer na sua vida. É isso aí. E acho que só para finalizar, a galera gosta muito de polêmica no Além da Obra, assim. A gente não pode deixar o clima muito Harmonioso. Não pode. E o senhor, como pastor, eu não poderia deixar de comentar. Claro que eu vou colocar essa pessoa que a gente vai citar agora como se fosse o seu filho, para ter uma opinião um pouco diferente do que outros convidados que eu chamei, e é cristão. Ele é um assunto do momento. O Miguelzinho, não sei se você se acompanhou, aquele que fala uma línguas estranhas do país que você vai morar, The King, The Power of the America. Não sei se você acompanhou isso, mas eu queria entender um pouco, se fosse seu filho, quais seriam as orientações? Porque ele é um menino que tem sofrido muito nas redes sociais por causa disso. E eu tenho uma visão um pouco diferente, mas antes de eu falar, eu queria ouvir. Na verdade, na minha opinião, todo mundo tem o direito de errar. Todo mundo tem a sua oportunidade de errar e de acertar. É a oportunidade desse jovem rapaz, que a princípio, com toda a problemática que está envolvendo, ele já chegou mais longe do que muitos que estão aí que se acham donos da razão. Agora, se você olha o pano de fundo da história desse moço, é muito triste. Nós temos um grande problema de vender aquilo que nós ouvimos. E muitas das vezes aquilo que nós ouvimos não é uma verdade. E se for, é insignificante. Nós temos que sempre aprender que um pouco de verdade misturado com mentira, ela gera morte. A questão desse jovem Miguelzinho, poucas pessoas sabem, mas o pastor Marcos Feliciano esses dias expôs lá nos Gideões a história desse rapaz, que é o seguinte: a mãe, câncer, num estágio bem avançado, o pai não é cristão, a irmã dele é o oposto da sua fé, porque ela participa de magia negra, tal. Olha o contexto da vida desse rapaz, olha o contexto da vida dele, né? E ele tá aí. Se ele tá... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que talvez eu vou até contrariar agora. Eu mandar a paz do Senhor aqui para um dos meus professores de teologia, que também tem muita polêmica com ele, mas é um grande homem de Deus, pastor Nelson Rocha Aldeirim. Um dia eu fiz uma pergunta para o pastor Nelson Rocha, eu falei: pastor, olha, o senhor é um exímio pregador e o senhor prega tudo aquilo que o senhor ensina pra gente. Então, se eu for pregar o que o senhor me ensina, as pessoas vão falar: o senhor tá copiando a mensagem. E aí fica para você que tá aí questionando o Miguelzinho, porque ele copia lá o pastor dele, as pessoas tal. Sabe o que o pastor Aldeirim me disse? Ele falou assim: ó, meu filho, a maior virtude de um discípulo é se parecer com seu mestre. Contra fatos não há argumento. Então eu acho que falta um pouco de sabedoria das pessoas, entendimento. Seja inteligente. É muito simples as coisas, né? Fala menos e ouve mais. Vai dar mais certo. É isso aí. Bom, eu não preciso falar mais nada. Pai, foi um prazer te ter aqui. Você sabe que de verdade mesmo vai ser um dos podcasts que vai ficar gravado para a história. Eu vou poder mostrar para minha filhinha que nasce em poucos dias.
e para todos, né? Eu dei a oportunidade de vocês ouvirem a história do meu pai, aquele que me motivou, a pessoa que é minha referência de vida. Então eu espero que vocês tenham gostado. Curtam muito, compartilhem com todos os amigos, tá? Salve esse vídeo, envia pra todo mundo. Vai ser no Spotify, todas as redes sociais, YouTube, tudo. Posso falar isso, Fê? Posso, né? É isso aí, então, galera. Se inscreve no canal e ative a notificação. Vou tentar reativar o Instagram do meu pai aí, se ele permitir. Aí eu deixo a arroba dele aí. Vamos seguindo em frente, pai. Obrigado mais uma vez. Vou te trazer de volta aqui com outras polêmicas, outras pessoas e outras dinâmicas, mas é isso aí. Vamos juntos nessa, hein?